Queridos, 2022 foi um ano surpreendente para nós. Foi um ano assim de muita colheita, muitos propósitos, muitos princípios. É um ano em que nós vimos Deus estabelecendo muitas coisas na comunidade, vimos Deus fazendo muitas coisas por intermédio da vida de vocês, dos ministérios nesta casa. E Deus estabeleceu muitas coisas novas, muitas coisas nasceram no ano de 2022 aqui na comunidade. E é com alegria, que a gente terminamos o ano debaixo assim de uma confirmação bíblica daquilo que Deus está nos dando como direção. Então eu queria glorificar a Deus pelo ano que passou. Nós estamos iniciando um ano com muito mais desafios, porque as sementes que foram semeadas em 2021, em 2022, elas frutificaram, nasceram, deram frutos, mas agora, em 2023, Deus está nos falando a respeito de que o desafio será ainda maior. Será maior porque à medida que aquilo que Deus nos confiou nas mãos passa a ser multiplicado, a responsabilidade também é maior. Então eu estou com muita expectativa a respeito da sua vida, a respeito daquilo que Deus está fazendo, não só em você, mas através de você. Quantas pessoas, amados, não tiveram o seu nome escrito no livro da vida nesse ano que passou, muitos batismos, muitas decisões a uma nova vida. Foi um tempo muito bom, projetos que estão acontecendo, mas eu tive pensando, virada de ano é sempre um tempo de reflexão para nós. A cada ano que passa, a cada momento que nós vivemos, nós refletimos muito sobre o que Deus está falando e fazendo. E nesse finalzinho agora, na reta final mesmo, assim de sexta para sábado, algumas coisas começaram a ficar claras. Eu vim orando já há um bom tempo, mas elas começaram a ficar muito claras para nós. Eu acredito que 2022 é um tempo de resgate nas nossas vidas. Sabe, amados, por muito Deus, Ele vem salvando pessoas perdidas, completamente distantes do Evangelho. Pessoas que não tinham convicção de salvação, convicção de reino, convicção de propósito, convicção de céu, inferno, uma série de coisas, e Deus veio salvando muitas pessoas. Mas nos últimos dias tem ficado cada vez mais claro como Deus deseja trabalhar a sua noiva. A Bíblia diz que Jesus, ao se encontrar com a sua noiva, ele vai encontrar-se com uma noiva adornada, separada. Existem muitas rusgas, existem muitas questões que Deus vem trabalhando na nossa vida ao longo dos anos, pelos séculos, e a igreja se aproxima cada dia mais da volta do Senhor Jesus. E esse ano de 2023, a palavra que eu tenho trazido assim no meu espírito de maneira muito clara, é que nós como igreja vamos passar por um período, não por conta de uma série de associações que você possa fazer, porque mudou o governo, por conta disso, por conta daquilo, esquerda, direita, centro, não tem a ver com isso, queridos. Tem a ver com o propósito de Deus, de fato, em colocar a sua noiva no centro do seu propósito. Eu acredito que esse é um ano de muita lapidação na igreja. É onde Deus vai estar fazendo não somente na vida daqueles que estão chegando, mas Deus vai restaurar e reacender muitas chamas que estavam já fumegando. Sabe o pavio quando está fumegando? Que ele está assim, e aí você vai para os textos bíblicos, a Bíblia diz, olha, não pisará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Então, é um tempo nas nossas vidas, como igreja, como filhos de Deus, de nós nos posicionarmos e nos abrirmos para o mover de Deus. Eu tentei montar assim algumas coisas para conversar com vocês, estruturar algumas coisas, e eu até cheguei atrasado um pouquinho, porque nada do que eu consegui estruturar eu conseguia colocar no papel de fato, de verdade. Conversei com a Giovana, falei, amor, não estou sentindo que Deus está dando direção a isso, tal. Existem algumas coisas borbulhando em nós. Então eu quero de fato abrir o coração com você. É o nosso primeiro culto do ano, e eu quero abrir o coração com você. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a comunidade Amor e Graça. Deus não está atrás de uma instituição, Deus não está atrás de uma placa denominacional, Deus está atrás de um povo que teme o seu nome. Um povo que Ele está levantando de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. É isso que Deus está fazendo nos nossos dias, e a igreja precisa despertar para isso. E essa é a palavra então que está desde ontem borbulhando dentro de mim, quando Deus está dizendo que a igreja deve acordar. Então o título da mensagem de hoje é Hora de Acordar.
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Toma o seu lugar aí de maneira bem tranquila, descansa, vamos bater um papo, amém? Vamos falar sobre isso de maneira assim, bem da casa mesmo, bem descontraídos, porque eu não quero colocar um peso sobre os seus ombros, o que eu quero colocar sobre você é convicção do Evangelho. O Evangelho que salva, liberta e cura. Ao longo dos anos, amados, a igreja ela foi sempre estabelecida e colocada debaixo de muitas formas, meios e regras. Regras das quais, uma vez obedecidas no público, o privado sempre foi um caos. Jesus chega a olhar para esse tipo de postura na vida dos fariseus e chama eles de sepulcros caiados. Porque ele diz, sabe o que acontece com vocês? O exterior do copo e do prato parece que está limpo, mas dentro vocês cheiram mal por dentro. Mal. Eu vejo que é tempo de nós nos abrirmos totalmente para que o nosso público, o nosso privado, seja uma só vida diante de Deus e dos homens. Então, para isso, nós precisamos acordar. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 13. Amém? Quantos estão aqui, digam amém. Romanos 13, verso 11, diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Que hora chegou, queridos? Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse texto, na verdade, existem alguns textos assim que Deus nos dá. Na verdade, hoje esse texto Deus não me deu, Deus me colocou uma impressão muito forte, e eu de fato falei, Senhor, eu não vou falar de mim mesmo para a igreja, eu preciso que o Senhor me dê uma direção de um texto que a gente possa conversar sobre ele. Então, irmãos, eu estou sendo muito sincero com vocês, eu quero me desprender de mim mesmo, porque eu quero conversar algumas coisas com vocês que, assim, vai mudar a nossa história, a nossa vida, se você compreender. Nós precisamos não só de um resgate, nós precisamos de uma compreensão desse resgate que Deus está trazendo sobre a vida da igreja. Existem momentos na sua e na minha vida que nós, por conta das estruturas que nós temos, por conta das buscas, por conta dos desejos, dos planos que nós traçamos, existem momentos na nossa vida que as coisas elas são muito assim, direcionadas, né? Você sabe qual é o próximo passo, então você fez estratégias, planos, você desenvolveu formas, meios, mas esse é um ano que a igreja não vai conseguir viver assim. Eu vejo Deus esse ano trazendo para suas próprias mãos coisas das quais existe uma manipulação nos homens. É Deus de fato trabalhando com a igreja segundo o seu molde, segundo a sua vontade, não segundo as estruturas que nós, às vezes, como denominações, estruturas físicas, desejamos encaixar Deus dentro. Esse é um ano que Deus de fato ele vai trabalhar de maneira muito livre. Deus sempre teve liberdade, amados. Mas nós, como igreja, fomos criando estruturas pesadas, das quais muitos de nós nem conseguimos carregá-las. E esse é um ano de restauração para mim e para você. Então, se você tiver ouvidos, a Bíblia nos ensina em Apocalipse, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, amados, em Apocalipse, Deus fala 7 igrejas da Ásia. Em relação às 7 igrejas, toda a palavra que ele traz sobre cada igreja é uma palavra direcionada para um tempo específico e para um modelo de igreja que estava permeando sobre a face da terra naqueles dias. Mas em todas as igrejas, ele traz a mesma expressão. O anjo, quando fala com a igreja, ele traz o mesmo argumento. E ele diz para as 7 igrejas, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o anjo e o Senhor diz à igreja. Isso nos dá a ideia, amados, Apocalipse fala do tempo dos fins.
Isso nos dá a ideia que nos finais dos dias, a igreja perderia a condição de audição. Nós vivemos momentos onde nós já não ouvimos mais a Deus, nós ouvimos uma religião, nós ouvimos um homem, nós ouvimos às vezes um programa, ouvimos uma estrutura, nós ouvimos conselhos, mas não ouvimos mais a Deus. Poucos de nós temos a condição de ouvir a Deus de fato e de verdade. Se não houver intimidade no nosso coração e na nossa estrutura, na nossa espiritualidade, quase sempre tudo aquilo que nos alcança em relação à audição espiritual é contaminada. Porque quase sempre existe uma contaminação naquilo que nós ouvimos em relação à palavra de Deus. Porque das fontes que ouvimos, quase sempre existe um interesse por trás de cada uma dessas fontes. Eu, como pastor, não posso negar. Todas as pessoas que estão à frente de um trabalho, todas as pessoas que lideram outras pessoas, eles têm uma personalidade, eles têm um propósito, eles têm uma visão. E por causa dessa personalidade, propósito e visão, aqueles que estão à frente quase sempre conduzem aqueles que estão abaixo, debaixo já de coisas que são diluídas. Recebemos de Deus algo que é muito claro e diluímos ao compartilhar. Saindo de nós, quase sempre, nem sempre nós conseguimos que saia totalmente como Deus está nos dando. Quanto mais quando chega no último da fileira. Chega completamente distorcido. Não sei se você, quando criança, brincou daquele telefone sem fio. Então nós fazíamos uma fila grande ou uma roda grande, e você fala no ouvido do outro uma palavra. E saiu daqui cadeira, e chega lá no final dinossauro. Não sei como é que chega dinossauro lá. Primeira palavra saiu cadeira daqui. Sabe o que acontece, amados? O rio de Deus existe um lugar para que nós estejamos nele. Quanto mais longe você está das águas que estão fluindo perto do trono, mais sujeira durante o percurso do leito desse rio você vai receber lá no final. É tempo de Deus trazer você de volta, para que você possa ouvir direto dele. Pastor, o senhor está dizendo então que aqueles que foram estabelecidos por conta dos seus chamados, das suas vocações... Não estou dizendo nada disso, queridos. Eu estou dizendo que os ministérios, eles acontecem nos nossos dias. Nós temos ministérios pastorais, nós temos ministérios apostólicos, ministérios evangelísticos, nós temos todos os ministérios funcionando. Existem 5 ministérios que foram levantados por Deus na sua palavra, Efésios nos ensina isso. Mas eu quero dizer para você, não existe nenhum ministro na face da terra que possa dar uma direção mais clara para você do que o próprio Deus. Deus está trazendo-nos de volta, queridos. Deus está trabalhando as nossas vidas para que nós possamos compreender. E Paulo, ao escrever aos Romanos, e esse texto me chamou muita atenção com as impressões que Deus nos dá essa noite, porque Paulo está dizendo, olha, vocês precisam prestar atenção, entendam o seguinte, é hora de vocês despertarem do sono. Existe uma grande diferença, queridos, entre você e eu estarmos acordados e despertados. Nós temos centenas de milhares de pessoas acordadas nos nossos dias, mas não despertaram ainda. Sabe por quê? Porque Paulo não está falando de um sono natural. Paulo não está falando das pessoas que deitam para dormir à noite ou tiram um cochilo no período da tarde, após o almoço. Não é disso que Paulo está dizendo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando de coisas espirituais. Então, aqueles que são nascidos do Espírito, eles compreendem as coisas do Espírito, mas os que são nascidos da carne, só compreendem as coisas da carne. E Paulo está nos dando uma direção através do Espírito, dizendo o seguinte, é momento de vocês despertarem do sono. Igreja, desperta tu que dormes. Existe uma dormência nos nossos dias a respeito daquilo que Deus está colocando, porque todas as vezes que nós nos debruçamos em relação à vontade de Deus, nós só absorvemos aquilo que desejamos. Porque cá para nós, amados, eu não sei como é a sua vida, mas hoje se tornou artigo de luxo você encontrar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você vai encontrar muitos crentes, como o diabo também o é. A Bíblia diz que o diabo também crê e estremece, mas ele não obedece. Porque ele é o filho da dissensão e da perdição, da mentira e da desobediência. Então nós sempre vamos ter pessoas que creram, mas não obedeceram. Pessoas que creem, mas não obedecem. Você precisa entender, Deus trouxe você aqui nessa noite, primeiro domingo do mês, do ano. Por que Deus trouxe você aqui?
Haverá um momento na minha e na sua vida, amados, que nós não poderemos dar desculpas mais. E Paulo está dizendo, desperta tu que dormes. Existe uma grande diferença então entre estarmos acordados e estarmos dormentes, dormindo. Às vezes estamos dormindo, queridos. Sabe por que estamos dormindo? Porque mesmo em meio à igreja, em meio aos relacionamentos, às vezes você está numa célula, às vezes você até lidera um ministério. Às vezes Deus confiou algo nas suas mãos, Deus está fazendo coisas através da sua vida, inclusive, porque independe de você. Ele é fiel e justo para dar à igreja muito mais do que aquilo que a igreja pediu ou pensou. Pastor, porque mesmo com as deficiências das pessoas que eu conheço, Deus as usa? Deus as usa porque Deus, na verdade, Ele se importa com aquilo que é final. Você acredita que de fato Deus está me usando porque eu sou filho predileto? Aquilo que Deus faz na minha vida, através da minha vida, é porque Ele se importa com você. É porque Ele se importa com aqueles que ainda não foram alcançados. Então não tem a ver comigo, amados. Mas nós estamos às vezes com o ministério nas mãos, com chamado, com vocação. Às vezes entendemos quase tudo a respeito das coisas de Deus, mas nós estamos dormindo dentro da igreja, porque nós não despertamos de um sono que Paulo está tratando conosco. Um sono espiritual. Um sono que nós não conseguimos compreender, porque nós estamos envolvidos com os ativismos da religião. Olha o ativismo da religião, preste atenção nisso, igreja. O ativismo da religião nunca vai colocar você no centro da vontade de Deus. Você corre o risco de chegar naquele grande dia e dizer, Senhor, Senhor, no Teu nome eu expulsei demônios. No Teu nome eu fui à célula. No Teu nome eu preguei todos os domingos. No Teu nome eu ministrei. No Teu nome eu visitei. No Teu nome eu fiz, eu aconteci. E Jesus vai dizer claramente, porque é assim que a palavra nos ensina. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Sabe, amados, a palavra conhecer na Bíblia, a tradução dessa palavra conhecer no original é a mesma tradução para a intimidade de um casal quando casado. Essa palavra conhecer é algo tão íntimo, queridos, é algo tão íntimo que o original dela, a tradução do original dela é para que eu e você possamos fazer até longe dos olhos de todo mundo. Porque é uma intimidade tão profunda que é entre eu e a pessoa com quem eu estou me relacionando. Qual de nós aqui casados, quando vamos para o quarto, quando vamos ter o nosso tempo de casal, temos isso de porta aberta na frente dos filhos das visitas? Ninguém faz isso, ao menos que seja insano. Deus está falando, não vos conheço. A intimidade que eu espero de vocês, ela nunca existiu e você esteve na igreja todo esse tempo, ouviu a palavra domingo após domingo, sermões após sermões, mas vocês estavam dormindo. Desperta, tu que dormes. Você precisa vir para a luz. Aí Paulo relaciona e lista uma série de coisas que são reprovadas por Deus, que nós lemos no finalzinho desse texto de Romanos. Ele lista uma série de coisas, amados, mas o que Deus está falando vai muito além disso, porque a ênfase que Deus está dando, olha, todas as vezes que vocês estão dormindo, a maioria das coisas que vocês fazem são as escuras. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Me coloca em prática nisso tudo. Qual que é o evangelho prático dessa palavra? O evangelho prático é que da mesma fonte não sai duas águas. Você não pode dizer que você é um jovem de Deus e você tem um namoro impuro. Você não pode dizer que você é uma mulher de Deus e fica flertando no WhatsApp. Você não pode dizer que você é um homem de Deus e aquilo que você diz aqui não condiz com o que você vive lá fora. Eu não posso dizer isso, queridos. Nós precisamos ser em essência aquilo que Deus está nos dando a ser. Todos nós temos um chamado, uma vocação, um propósito. Deus estabeleceu para mim e para você algo que é muito maior do que nós precisamos do Espírito Santo para a condição disso tudo. Mas nós precisamos como igreja entender. Nós precisamos de um resgate. Deus não vai aceitar essa noiva contaminada. Aliás, queridos, é por isso que Ele não voltou ainda. Porque Deus não pode coabitar com o pecado, com a impureza. Ele está nos trabalhando e nos purificando. Com os crentes, digam amém. Deus está trabalhando a sua vida. Nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de estarmos no primeiro culto do ano para ouvirmos isso. Ah, pastor, mas eu desejo ter autoridade. Queridos, a autoridade, ela não é dada pelos homens. Porque a autoridade dada pelos homens, ela se torna na mão de quem é imaturo, autoritarismo.
A verdadeira autoridade vem de Deus. Pilatos pega Jesus numa situação de crucificação. E Pilatos diz para Jesus: você sabia que eu tenho o poder para te mandar soltar ou para te mandar executar? Jesus olha para ele e fala: nenhuma autoridade você teria se antes ela não fosse dada a você pelo meu Pai. Nós estamos em busca de autoritarismo, irmãos. Sermos acima dos outros, galgarmos posições, status. Deixa eu dizer para você, João capítulo 13, Jesus coloca uma toalha nos ombros, pega uma bacia com água e vai lavar o pé dos seus discípulos. E ele diz: olha, o maior diante de Deus é aquele que serve, não aquele que é servido. A autoridade, amados, ela vem de Deus. Você é reconhecido antes mesmo de abrir a boca. E Deus deseja resgatar isso na igreja. Eu tenho ouvido de pessoas que não permanecem em igrejas porque ao entrar nelas, olham para o rosto de quem está lá dentro. Uma vergonha dizer isso, hein? Dizer que uma pessoa não teve condições de continuar no lugar que você congrega porque te viu aqui. Eu acredito que não existe ferida maior no coração de Deus, amados, do que isso. Quando Deus olha para uma comunidade na terra, seja ela qual for, placa, denominação, e Deus olha para essa pessoa e vê ela se afastar, porque o rosto de quem está dentro afasta ela. Ele entregou a vida por você na cruz do Calvário. Ele não mediu esforços para isso. Ele foi até as últimas circunstâncias em favor da sua vida. Ele quer mudar a sua história, mas Ele não quer ficar brincando de igreja com você. Deus não te chamou para brincar de igreja. Deus te chamou para ser sal e luz. E Ele precisa resgatar muitas pessoas. Mas antes, porém, Ele precisa terminar o resgate que iniciou em você, em mim. Todos os dias eu me pergunto: Senhor, se eu tenho sido algum tipo de vexame, de vergonha para o Evangelho ou para o Teu nome, me mostra. Se existe uma coisa que eu prezo, queridos, é em relação, não porque eu sou, não, queridos, eu não sou nada. Na verdade, o meu desejo era estar sentado aí com vocês. Eu nunca desejei microfone, eu nunca desejei essas coisas. Não desejo, queridos. Por que você faz então, pastor? Porque é maior do que eu. É maior do que a mim. Porque eu não consigo me calar, queridos. Porque Deus me levantou, porque Deus levantou você para dizermos aos outros que existe esperança em Sião, que existe um povo que Deus salva, liberta e cura, e que Deus quer transformar a vida desse povo através daquilo que nós somos como igreja. Então, até quando, amados, o que Deus está fazendo na sua vida será somente para aqueles com quem você quer compartilhar? As fronteiras de Deus são muito além da sua. O que o apóstolo está nos ensinando, já que então não tem a ver com a luz do dia, não tem a ver com a noite humana, não tem a ver com essa escuridão que nós às vezes percebemos, já que não tem a ver com esse sono natural. O que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer para mim e para você: desperta, você que dorme, para que você não perca o que você recebeu. Às vezes nós perdemos o que recebemos de Deus porque nós não despertamos em meio ao processo. Eu tenho plena convicção disso, amados, plena convicção. Eu falo isso diante de Deus com temor e tremor. Eu tenho certeza. Hoje, nesse culto, nós temos homens e mulheres que foram levantados por Deus para estar numa posição muito além do que a minha. Mas vocês estão sentados aí. Sabe por que vocês estão sentados aí? Porque vocês dormiram em meio ao processo. Eu tenho certeza que Deus tem pastores aqui, missionários aqui, músicos nesse lugar, pessoas que foram levantadas num projeto original que Deus estabeleceu quando Ele formou cada um de vocês. Mas o fluir não está acontecendo. Sabe por que não está acontecendo? Porque existe dormência, sono espiritual no nosso meio. Muitos de vocês têm um propósito que vai muito além do que aquilo que você está vivendo. Ah, pastor, mas eu queria me tornar uma referência, ou eu sou uma referência. Sabe qual que é a maior referência que você deve ser? A referência de Cristo. Tudo que você fizer, seja por palavras ou por obras, se não for para Ele, o que você está fazendo não vai muito longe.
Haverá um dia que o seu nome mal será lembrado. Fala para mim o nome do seu tataravô. Quantos lembram o nome do tataravô? Quantos lembram? Erga a mão assim, só para mim fazer uma pesquisa de campo. Alguém lembra o nome do tataravô? Quantos lembram aqui o nome do bisavô? Quantos lembram? 5 pessoas. Haverá um dia, queridos, que o seu nome não será lembrado. Sabe por que ele não será lembrado? Porque, na verdade, o desejo do coração de Deus não é lembrar o seu nome ou o meu. O desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos sementes para que o nome do seu Filho seja glorificado e lembrado e exaltado. É para isso que Deus nos levantou. Por isso, quando as pessoas falam assim para mim, ô pastor, você... Pouco me importa, queridos. Eu estou como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. É isso que eu busco todos os dias. Eu quero falar com você para nós terminarmos. Vou tentar ser rápido, né? Não prometo, mas vou tentar. Quero falar a respeito desse momento usando a experiência de algumas virgens na Bíblia. A Bíblia diz que havia 10 virgens. Todas elas, queridos, estavam esperando o noivo, mas 5 delas foram insensatas e 5 delas foram diligentes e sensatas. Eu pensei muito na igreja agora à tarde sobre isso, pensei muito na nossa vida. E Deus começou a dizer para mim, sabe, Anderson, vocês estão todos no mesmo lugar, vocês recebem todos a mesma palavra, vocês estão conectados todos à mesma Bíblia, que é a minha palavra, vocês estão debaixo da mesma graça, da mesma unção, do mesmo Espírito, mas eu vou dizer algo para você, Anderson, não se iluda. Eu não escrevi uma parábola para que eu pudesse simplesmente passar tempo porque eu não tinha o que fazer. Existe imprudência no meio da igreja. E quando eu vier buscar a minha noiva, algumas pessoas estarão dormindo ainda, por mais que você pregue. Qual que é o meu desejo nessa noite, então? Que se você não tem atentado para isso, que você possa despertar, para que eu e você não sejamos encontrados como aquelas que dormiram. A Bíblia fala, amados, que todas essas virgens, eram 10 virgens, todas elas tinham uma lamparina, todas tinham. Todas elas tinham azeite, as lamparinas estavam acesas. Todas elas estavam cansadas e todas elas tiveram que dormir. Não existe diferença entre uma e outra, não existe diferença. Todas as virgens estavam debaixo da mesma condição. Qual que era a diferença das virgens então? A Bíblia diz que 5 delas, vendo que o noivo demorava para vir, porque ele demorava muito, você deve conhecer a parábola. Elas, ao saírem para esperar o noivo, disseram, vamos levar um pouco de azeite. Não sabemos quando ele vem, quando ele vier precisamos estar preparadas, porque se não estivermos preparadas não vamos conseguir nos encontrar com ele. Você tem azeite aí? Ou você tem religião? Teologia? Eu ouvi de um pastor outro dia uma frase que eu acho muito importante, replicar ela para nós. A Bíblia diz que quem de fato não conhece a Deus, lhe sobra a triste tarefa de explicá-lo. A teologia, queridos, às vezes ela mais estraga. Às vezes ela mais complica do que ajuda. Porque a teologia é o estudo sobre Deus. E muitas pessoas se perdem de Deus ao estudá-lo. Quando nós estamos entregues em Jesus, amados, tudo que a Bíblia nos ensina, nós nos dobramos a isso. Mas quando nós começamos a estudar demais, tudo que a Bíblia nos ensina, a gente quer saber o porquê. Porque se não houver uma explicação, eu não creio mais. Agora explica para mim, como que pode um homem ficar no ventre de um grande peixe por 3 dias e ser cuspido numa cidade? Explica para mim. Como que pode um homem morrer e depois de 3 dias ressuscitar? Como que pode um homem como Lázaro depois de 4 dias ressuscitar? Explica para mim, por uma palavra. Existem coisas que nós não explicamos. Então, às vezes, nós achamos que temos azeite, nós não temos azeite, amados. Nós temos teologia, nós temos sofismas, dogmas, nós temos uma série de outras coisas, misticismos, mas nós não temos a essência. O azeite é o Espírito Santo.
Sem o Espírito, amados, tudo que você busca entender a respeito do céu, você nunca terá a compreensão exata disso tudo. A coisa mais difícil para a igreja é entender as coisas do céu sem o céu. Não entenda as coisas do céu pela terra, você nunca vai compreendê-la. Você nunca vai compreendê-las porque as coisas do céu são inexplicáveis para mim e para você em muitos momentos da nossa vida. Então, eu queria que você entendesse isso. A condição delas eram as mesmas condições, mas 5 foram prudentes. Quero falar sobre, não sei se vai dar tempo, a gente pode deixar para outro dia, mas eu quero falar sobre alguns aspectos, e eu estou terminando, eu juro. Não por mim, né? Não podemos jurar nem por nós mesmos, mas eu quero falar com você sobre algumas coisas que quando estamos dormindo nós perdemos na caminhada cristã. Primeira coisa é reverência. Quando nós estamos dormindo na igreja, amados, quando nós estamos dormindo no cristianismo, nós perdemos a reverência. Deus não é mais o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aquele que salva, liberta e cura, aquele que traz à existência aquilo que não existe, aquele que criou os céus e a terra. Deus não é mais transcendental, Deus não é mais soberano, poderoso, Ele não é mais. Porque quando nós estamos dormindo, Deus se torna relativo para nós, embora nós cremos nele. Por que Ele se torna relativo? Porque Ele só pode se mover naquilo que nós conseguimos explicar. Então nós perdemos a reverência. E mesmo tendo posições dentro da igreja, não significa que nós o reverenciamos mais. Eli nos ensina isso na Bíblia. A Bíblia diz que Eli, queridos, era um sacerdote na casa de Deus, e ele perdeu a reverência no Senhor, mesmo sendo sacerdote na sua casa. Sendo sacerdote em ofício ativo, ele perde a reverência a Deus, ele perde os 2 filhos mortos e morre na porta da igreja. A Bíblia diz que ele senta numa cadeira na varanda da igreja e morre, com o pescoço quebrado e gordo, enfadado. Não importa a posição que você está. Se você perder a reverência, você perdeu tudo. Ah, pastor, eu não perdi a reverência. Não perdeu mesmo, irmão? Irmã, o que é reverência para você? Quando você entra na presença de Deus, você consegue discernir que você saiu do culto humano? Nós estamos num culto humano, ok? Quando nós subimos à casa de Deus, nós subimos à casa de Deus para prestar culto ao Senhor. Quando nós iniciamos o culto, então nós temos toda uma liturgia de culto. Toda uma liturgia de culto. Então a liturgia é assim, olha, abrimos a palavra, com uma palavra, aí vem o Ministério de Música, toca, nos ajuda em músicas de adoração e louvores, tal, depois vem uma pregação, tal, despedimos a igreja. Liturgia. Reverência ao Senhor, amados, é que em algum momento do culto, prestado a Deus, Ele se apresenta a nós. E quando Ele se apresenta a nós, nós não podemos ficar da mesma forma, porque é com Ele. Sabe o que é reverência a Deus, amados? É quando a palavra te pega, ela te pega por dentro. E é você entender que nada mais importa ao seu lado, porque é diante dele que você está. Ah, pastor, eu tenho reverência a Deus. Às vezes Deus te enche e você fica com vergonha de quem está do seu lado. Isso não é reverência, queridos. Reverência é como Isaías, que diz, olha, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e também habito no meio de um povo assim, e eu vi o Senhor, e Ele reconhece quem Ele é, e Ele fala, Senhor, toca-me, toca os meus lábios. Reverência, amados, é nós entendermos que às vezes nós estamos em casa e Deus de fato se apresenta em nós, e a nossa família não tem nada a ver com isso, mas existe uma visitação. E nessa visitação e nessa aproximação que Deus vem falar conosco, porque Ele vem se relacionar conosco, nada mais importa para nós. Nós precisamos de um canto e um quarto para nós, qualquer cantinho que seja. Amados, eu amo pescar. Nós fomos passar o final de ano com o nosso filho de São Paulo que está aí. Fomos passar o final de ano lá em Paulicéia, né, amor? Para frente um pouquinho. E ontem a galera me levou para pescar. Estamos lá, a galera me levou para pescar, pescamos e tal. Nós voltamos, já era boquinha da noite, assim, a mulherada estava em casa, então os meninos, a gente veio. Eu falei para os meninos, nossa, eu vou em cima do barco. Estava puxando o barco na carretinha e eles puxando o meu carro. E eu sentei no barco na carretinha, queridos. E eles vieram. E eu estou vindo assim na estradinha, assim, mata tudo fechada. Estamos passando com o barco e o Espírito Santo me visitou. E eu comecei a chorar, queridos. O barco pulando, eles no cenário deles e eu no meu cenário de intimidade com o Pai.
E eu comecei a glorificar e exaltar a Deus pelos seus feitos, por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas e na igreja. E eu comecei a chorar naquele barco, queridos, e eu comecei a orar. Até tentei me prostrar, mas o barco estava pulando muito, que a carretinha pula. Mas que visitação, amados. O que eu quero dizer para você, quando Ele vem, reverência precisa ser compreendida no nosso coração. Não importa o que está ao seu lado, não importa o que o seu cônjuge pensa, não importa o que seus filhos pensam. Eu conheci um homem, amados, um homem de oração, Josué, lembra dele, amor? Um homem simples de oração, nós orávamos horas a fio juntos. Eu conheci alguns homens e mulheres de oração, queridos. Homens dos quais eu tenho saudade deles. Porque hoje eu não vejo mais, é artigo de luxo. Homens que a gente dobrava o joelho para agradecer pela comida, ficava 2 horas orando, esquecia de almoçar. Homens que a gente entrava no mato para orar, perdia a hora. E eu conheci o Josué, levei ele na casa da minha mãe para orar uma vez, a gente estava com uns problemas lá, e nós fomos orar na casa da minha mãe, e Deus descortinou a nossa vida. E o Josué, ele era muito humilde, irmãos, muito humilde, 7 filhos. Já deu para ver que era humilde, né? Não tinha muito o que fazer, faz filho. 7 filhos ele tinha, ele e a esposa morava num cômodo, amados, um cômodo com 7 filhos. Extrema simplicidade de vida. Eles tinham um código em casa. Eles pegaram um lençol, porque eles não tinham separação, era um cômodo mesmo. Era só um cômodo aberto, então era cozinha, era chão batido. A casa deles não tinha cimento. E eles passavam uma cortina assim, para separar às vezes, para dar um descanso para quem vai dormir naquele canto, porque nós estamos almoçando, dorme lá e tal. Mas eles tinham um código lá, eles tinham um lençol. Toda vez que o Josué ou a esposa dele pegava o lençol, ajoelhava no chão e jogava o lençol em cima do corpo, cobria até a cabeça, cobria tudo, ficava... Nenhum dos filhos incomodava, nem o cônjuge incomodava, sabia que ele tinha fechado a porta do quarto para orar. Nós temos tudo, queridos, mas não entendemos mais o que é reverência. Ele jogava um lençol em cima de si, a mulher jogava um lençol em cima de si e já comunicava para os demais da casa, ó, papai fechou a porta do quarto, não entra. Isso é reverência, queridos, é quando você vai se relacionar com o teu pai, você precisa saber com quem você está se relacionando. A maioria das minhas orações, às vezes, é pedindo algo para Deus, e outras pessoas vão além, dão ordem a Deus. Nós reivindicamos. O que é isso? Deus é presidente de sindicato? Reivindicamos Deus. Músicas foram cantadas, amados. Reivindicamos o favor, a graça do Senhor. Seria Deus presidente de algum sindicato para você reivindicar algo? Amados, quando a gente entra na presença dEle, tudo para. Tudo para. Ele é o centro de tudo. Se você puder muito, chore. Não faça mais nada. Reverência. Nossa, me perdoa, queridos. Oração. Quando nós estamos dormindo, em meio ao processo da igreja, nós perdemos a vida de oração. A oração ainda é para a igreja a maior arma que Deus colocou nas suas mãos. Nós precisamos entender isso. Não vai dar tempo de eu falar, queridos, porque o nosso horário já está dando, mas eu queria que você entendesse o seguinte: se Jesus, sendo Filho de Deus, quando você olha para a vida terrena de Jesus, os evangelhos, o que Jesus mais fez foi desenvolver uma vida de oração com o Pai, por que será que nós conseguimos assimilar de que nós não precisamos? Quem foi que convenceu você e a mim de que nós não precisamos desenvolver uma vida de oração ativa? Se tudo que Jesus, sendo Filho de Deus, mais fez foi desenvolver uma vida de oração. Por que você acha que você vai conseguir sem? Se Ele, que é o nosso legado, nos deixou isso. E por último, queridos, também não vai dar tempo de eu falar, que eu vou encerrar. Ousadia. Quando nós estamos dormindo, nós perdemos a ousadia, e Deus quer resgatar isso em 2023 na nossa vida como igreja. O que é ousadia? Ousadia é o seguinte: quando você vê um paralítico, coloca a mão e declare. Ousadia.
Nós entramos com ousadia, diz Hebreus, na presença do Pai, no Santo dos Santos. Então nós precisamos, antes de entrar em qualquer lugar, entrar com ousadia na presença daquele que vive. Quando você de fato vê uma circunstância que a medicina não pode, homens não podem, nada pode, você precisa ter ousadia. Houve um momento na vida da igreja, amados, que a igreja pecou muito, errou muito por conta da ignorância. A igreja não conhecia e não sabia a respeito de muitas coisas. Sabe qual que é o maior erro da igreja hoje? O estudo. A igreja errou muito por causa da ignorância. E hoje a igreja tem errado muito por causa do estudo. Porque de tanto estudar as coisas que são inefáveis, que eles... Vocês estão entendendo, né? De tanto estudar, queridos. Hoje a gente vai falar assim, olha, seja cheio do Espírito Santo. Não, pastor, não é bem assim não. Pastor, sabia que existe uma diferença entre enchimento do Espírito e batismo no Espírito Santo? As pessoas conversam isso comigo. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Vai te catar. Eu quero saber se Deus enche, se Deus batiza. Eu quero saber o seguinte, Ele colocou o Espírito Santo em você e em mim. E nós precisamos nos mover pelo seu Espírito. A igreja hoje peca e erra, queridos, porque tudo ela quer explicar. Não existe mais ação de fé em nós. Tudo nós queremos explicar porque nós queremos sempre competir na teologia. Eu sei mais do que você sabe mais do que a mim. Ah, qual foi a faculdade que você fez? Onde você foi? Você já viajou? Quais são os seminários? Quais são os profetas que você teve contato? Irmãos, recebi uma profecia, pastor, eu não sei se é de Deus. Vê se ela vai se cumprir. Se ela fosse cumprir, ela é de Deus. Ah, pastor, o senhor acha que aquele homem é de Deus? Não sei julgar. Julgue você, foi você que recebeu. Nós precisamos voltar à inocência da igreja, irmãos. Aonde Deus de fato, Ele nos enche, nos batiza. Ele vem com poder e com glória sobre mim, sobre você, e através de nós Ele tem as suas manifestações. Então tenha ousadia, queridos. Ah, mas a igreja que eu estou, não sei se o pastor vai gostar, não sei se o presbítero vai gostar. Se o pastor e o presbítero não gostar, ele come menos. Minha mãe sempre dizia isso, né, mãe? Não gostou, come menos, né? Minha mãe sempre falou isso. Não gosta, come menos, mas come, que é bom para você isso aí. Aprendi a comer de tudo, queridos, até jiló. Nós precisamos, amados, permitir que o Espírito Santo mova a igreja através da vontade do Pai, e não das doutrinas humanas impostas sobre o domínio de homens que entendem como a igreja tem que ser. Quantos estão abertos ao Espírito Santo? Digam amém. Amém? Eu estou com uma vontade de pregar para você até meia-noite, mas vou te liberar agora porque seria injusto com você. Queria que vocês colocassem em pé, eu preciso mesmo te liberar. Sabe por que eu vou te liberar? Por duas coisas. Se eu terminar agora, ficou um gostinho de quero mais, porque não deu tempo de eu encerrar. Pode ser que você volte. E se eu não terminar agora, você vai falar, rapaz, nunca mais vou lá, porque não acaba aquele culto nunca. Então eu vou parar por sabedoria do alto, ok? Amados, abri o coração com vocês. Eu disse desde o começo que de fato era um dia da gente conversar, nosso primeiro culto do ano. Eu queria que você de fato pudesse despertar se você tem dormido. E aquilo que Deus disse que não é, não é. E aquilo que Deus disse que é, acredita porque é. Ele vai fazer. Amém? Vamos encerrar então? Um ministério de música, porque eu vou te liberar de fato. Abra suas mãos onde você está. Se você tem percebido em você uma dormência, se você tem percebido em você alguma área da sua vida que você está estagnado no Senhor, você deixou de crescer, você deixou de fluir, eu quero dar oportunidade para você, enquanto eu oro por vocês, você vai colocar diante de Deus isso, você e Deus. Você vai falar, Senhor, olha, eu estou dormindo nessa área da minha vida, eu sei do meu chamado, eu sei dos teus propósitos, mas eu estou dormindo, Senhor, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos para que eu seja como as virgens prudentes, amém? Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, nesta hora. O Senhor tem nos dado uma palavra, Senhor. O Senhor tem liberado sobre o primeiro culto deste ano que o Senhor vai mexer com a igreja. E esse é um ano de muitos desafios e nós queremos entender e compreender isso de maneira espiritual e não humana. Por isso, abre os nossos olhos espirituais, toca a nossa mente,
Unge os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz e que nós possamos nos arrepender neste primeiro culto do ano, Senhor, e nós possamos declarar, Senhor, tira toda dormência, tira todo sono, tira, Senhor, de nós tudo aquilo que nos impede de estar no centro da Tua vontade. Senhor, eu quero abençoar a vida dos Teus filhos e da cabeça à planta dos pés, seja espiritual, físico, emocional, seja o que for que está impedindo os Teus filhos. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos possam ser mudados e transformados em essência. Pai, nós Te pedimos perdão, eu me incluo junto com os Teus filhos nesta hora, e perdoa-nos toda a distração, Senhor, nesse ano de 2022, e nós queremos iniciar diferente, Pai. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, e tudo aquilo que nós recebemos como palavra aqui nessa noite, nós queremos levar para casa de maneira que nós sejamos transformados e nós possamos cumprir o propósito, Senhor. Assim eu os abençoo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz que transcende todo o entendimento, a paz que o mundo não pode te dar, que o Senhor te dê, e essa seja uma semana de vitória para você. Assim nós os despedimos debaixo da graça, da unção e do favor do Espírito Santo. A igreja diga amém e amém.